Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro quadro traçado mostra a realidade deste mundo que nós vivemos, com suas diferenças e principalmente com suas injustiças. As injustiças são representadas aqui nestas duas pessoas pela miséria inversamente proporcional aos excessos do rico. Não era um rico que vivia, era um rico que ostentava, que usava roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Não se pode fazer festas esplêndidas todos os dias. Então aqui está representado um verdadeiro excesso. O pobre não era apenas um pobre que vivia de maneira remediada, com dificuldades, mas com dignidade. Era uma pessoa que vivia na miséria. Queria matar a fome com as sobras das festas do rico. E além disso, os cachorros vinham lamber suas feridas. Podemos pensar aqui neste ato dos cães lamberem suas feridas de duas maneiras. Ou numa maneira em que os cães, de uma certa maneira, se beneficiavam, porque ao lamber as feridas, de alguma maneira também, como que se alimentavam do seu sangue. Ou então, podemos ver nos cães os únicos que poderiam dar algum alívio a ele. Notem que no final do Evangelho, o rico pede a Abraão que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescá-lo. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Para que Lázaro como que viesse a aliviar
o seu sofrimento como os crentes faziam com ele em vida. Então, o contraste é enorme. De cara, podemos perceber uma coisa muito importante. No contexto desta história, por incrível que pareça, Lázaro tinha nome, o rico não tinha nome. O que quer dizer que, diante de Deus, Lázaro vivia como uma pessoa digna, uma pessoa que, de uma certa maneira, serve de modelo, de exemplo, enquanto que o rico torna-se, aos olhos de Deus, um verdadeiro indigente, ele que não tem nome. Morreu, então, o pobre. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Morreu o pobre, morreu também o rico. A morte atinge a pobres e ricos. Quer dizer que a riqueza e a pobreza não fazem parte do ser da pessoa. Essas coisas, as riquezas, não tornam uma pessoa imune à nossa mortalidade, à nossa condição de seres contingentes. Morre o rico e morre o pobre. E esta morte que atinge a ambos mostra que eles são iguais. Que um não é maior que o outro, embora vivesse como se fosse maior do que o outro. Que um não é menor do que o outro, embora fosse tratado como se não fosse nada. Talvez essa aqui fosse a lição mais importante que a gente tivesse todos os dias em mente. Ao ver um mendigo, uma pessoa, um mendigo na rua, uma pessoa sem teto, sem casa, ao ver um pobre, uma pessoa mal educada, olhar para a pessoa e dizer, nós somos iguais. Também ao ver uma pessoa que vive de maneira abastada, também o rico, talvez alguém, uma celebridade, que às vezes é tão cultuada por pessoas simples e pobres, se deveria dizer, nós somos iguais. Celebridade é uma ilusão, é uma ficção, uma invenção. Ninguém é celebridade. O jogador de futebol não é celebridade, o cantor não é celebridade, o popstar não é celebridade, o político famoso não é celebridade. Somos iguais. Difícil pôr isso na nossa cabeça, na prática, difícil. Nós somos acostumados a viver como se fôssemos maiores do que alguns, e como se fôssemos menores do que outros. Somos iguais. Na região dos mortos, então, o rico se torna mendigo. É ele quem começa a pedir piedade a Abraão. E é ele quem quer ficar com as sobras do banquete do pobre, que agora é consolado. Mas aí vem uma lição muito forte. O tempo, aliás, poderia dizer duas lições. O tempo de tomar as decisões e descobrir que nós somos iguais e nivelar a nossa dignidade no nosso modo de viver, porque no nosso modo de ser, de fato, nós somos iguais, é esta vida. Quando a porta se fecha, não há mais o que fazer. É nesta vida que temos que descobrir isso. Por isso, Abraão diz, existe um abismo entre nós. Você já se beneficiou. Ele sofreu. Agora ele recebe consolação. Não há mais o que fazer. O que significa que esta vida é o tempo que nós temos para fazer alguma coisa, para mudar isso. Infelizmente, lá existe um abismo em que eles não podem se comunicar, assim, se encontrar, um passar de um lado, outro passar para o outro. Aqui,
Existem abismos que nós construímos, pelos quais nós nos impedimos de ir até o outro e impedimos que os outros venham até nós. Esta é a primeira lição. O tempo, a oportunidade é a vida. Ainda em relação à vida, a palavra que deve nos tocar é nesta vida. Não é de alguém que vem para nos prevenir. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. A questão não é não termos alertas, a questão não é não termos a capacidade de entender, a questão é nos fechamos. Se nos fechamos para a realidade que é possível de ser compreendida, não pensemos que alguma coisa sobrenatural, que alguma coisa metafísica possa nos atingir e nos mudar. É dentro da gente que as coisas acontecem, não fora da gente. Se quisermos entender, a mensagem é suficientemente clara. Se não quisermos entender, não há o que fazer. Nada de extraordinário nos muda se não quisermos. A questão está dentro de nós. Rezemos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.